Ok, muito boa noite. Aqui estamos nós, pela graça de Deus, mais um tempo juntos, com a palavra de Deus aberta. E aqui está o nosso alimento diário. E nós podemos descansar inteiramente na graça de Deus no dia que se chama hoje, que Deus está trabalhando em nós e através de nós. Amém? Se você pode, por favor, abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, e vamos orar. Precioso Pai, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus nós te louvamos, te agradecemos pelo privilégio que nós temos de mais uma vez reunirmos na sua presença e poder pensar com o Senhor por meio da sua palavra. Muito obrigado por essa noite. Espírito Santo, unge nossos corações, fale conosco, Pai. Vai de encontro das nossas necessidades neste momento. Por favor, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Romanos 15, versículo 4, está escrito, 4 e 5. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Uau! Aqui estamos nós, na semana da Páscoa, semana de feriado. Amanhã teremos evangelismo, quinta-feira, por causa do feriado de sexta-feira. Seja muito bem-vindo, você que queira participar conosco, amanhã, meio-dia, na Praça 7. E nessa noite eu queria que nós pensássemos um pouco sobre paciência, consolação e esperança. Paciência, consolação e esperança. Neste dia, nesta manhã. Nessa tarde, ou nessa noite. Nesta noite, não nesta manhã. Nesta noite. Paciência, consolação e esperança. Então, neste dia, nesta noite, neste momento, Deus está trabalhando em nossas vidas. Ele está nos ensinando, consolando-nos e nos direcionando dentro da sua vontade. Então, necessitamos de paciência. Nós, naturalmente falando, somos impacientes. Queremos respostas imediatas. Mas eu penso que Deus requer de nós, nascido de novo, paciência. A palavra de Deus está nos ensinando diariamente no nosso caminhar e, ao mesmo tempo, nos consolando em cada situação que passamos. E que muitas delas nos fazem ficar desesperados, porque não conseguimos discernir o todo. Logo, ficamos sem esperança. Muitos de nós, nessa noite, estão vivendo uma desesperança em alguma área da sua vida. Muitos de nós estamos vivendo uma desesperança em alguma área das nossas vidas nessa noite. Hoje, dia 16 de abril de 2025, tem muitos dos filhos de Deus, dos quais nós somos parte, vivendo uma desesperança. Em 2 Coríntios, capítulo 1, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Olha, eu sempre gosto das cartas, o capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Sempre tem algo muito interessante, toda a palavra de Deus é interessante, mas tem algo que realmente é profundo para as nossas vidas. E 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, está escrito: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia. O Pai de misericórdias e Deus de toda consolação,
Deus, o nosso Deus, é Pai de misericórdias e de toda consolação. Este é o nosso Deus. Seja bendito agora e eternamente. Ele é o Pai de misericórdias e de toda consolação. Está desesperado nessa noite? Neste dia? Estás ansioso, ansiosa? Deus está nos ensinando neste momento a ter paciência, a ser pacientes. Ele, como Pai de misericórdias, nunca, jamais nos dará o que nós merecemos nas nossas falhas diárias. Às vezes, esperando o juízo de Deus contra nós. Muitos imaginam Deus com o cetro na mão, nos condenando. Irmãos, Deus é o Pai de misericórdias. E por causa do seu amor incondicional, Ele nos trata sempre com graça sobre graça. Graça e mais graça. Isso significa que Ele não nos dará o que nós merecemos. Ele não nos dará o que nós merecemos. Ele não nos condenará. Por quê? Porque está consumado. A obra está consumada. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há. É o que a palavra de Deus fala. Estás consumado? Estás inquieto nessa noite? Sentindo inferior? Sozinho? Sozinha? Eu quero dizer para você que Deus, o nosso Deus, não abre mão da sua vida. Ele está de braço aberto, como você está neste momento. Do jeito que você se encontra. Ele está dizendo, vem e beba da fonte de água viva. Jesus é a nossa fonte. Jesus é a nossa fonte. E Ele nos consola. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, está escrito: e Ele nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que Ele nos... com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. O nosso Deus é bendito. Ele é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos regenerou através de muitas misericórdias. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, não estou falando com você sobre o capítulo 1, versículo 3. Olha aqui, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós vamos falar sobre isso no domingo, né? Por causa das suas muitas misericórdias, com que nos amou, nos dando uma viva esperança. O nosso Deus, seja bendito, Ele é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos regenerou, Ele nos regenerou, né? Através das muitas misericórdias, para uma viva esperança. Para uma viva esperança. É interessante dos dois, que fala bendito Deus e Pai de Jesus Cristo. Exato. Aqui. Sobre 1 Coríntios, 2 Coríntios 1, 3 e 1 Pedro 1, 3, fala, bendito seja Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mesmo princípio. Ele nos amou com muitas misericórdias e nos deu uma viva esperança. Ele nos consola, porque é o Pai de toda consolação. Estamos limpos, sem culpa, sem condenação, sem a sujeira do pecado, porque
Deus nos lavou, regenerou, e agora nós temos uma viva esperança em Cristo Jesus. Uau! Não é fantástico? Não é maravilhoso para nós nessa noite? Nós somos chamados a ser pacientes, porque Deus é paciente. Nós somos confortados, consolados pelo Deus de toda consolação, Pai das misericórdias. E nós temos uma viva esperança. Uma viva esperança. 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Versículos 15 a 17 está escrito. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15 a 17 está escrito. Vou chegar lá. 2 Tessalonicenses. Capítulo 2, versículo 16 e 17. 15 a 17, perdão. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, sejam por palavras, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Uau, olha só, que fantástico. O Deus e nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Pela graça. É tão importante para cada um de nós dar valor à palavra de Deus. Ela nos ensina, nos educa, nos consola e nos dá uma viva esperança pela graça de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, nós sabemos que toda palavra, toda escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Linha sobre linha, a palavra de Deus revela quem nós somos em Cristo Jesus. Ela revela a fidelidade do nosso Deus nas vidas de homens e mulheres como nós. Deus está trabalhando neste exato momento em sua vida, em minha vida, em nossas vidas. Com paciência, com consolo, conforto e com nos dando, reativando a nossa vida e esperança em Cristo Jesus. A palavra de Deus afirma que o nosso futuro não está limitado somente a esta vida. A nossa esperança é firme no Senhor por causa da fidelidade de Deus com sua palavra. Por essa razão, devemos permanecer firmes nas tradições ensinadas, como está aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Ele nos amou e nos ama, e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Ele está diariamente nos confortando, nos consolando. O nosso Deus tem um plano para nossas vidas neste momento. Talvez, meu amado irmão, talvez, minha amada irmã, você não consegue ser consolado nas situações que está vivendo neste exato momento. Pare e pense com Deus. Pense nas coisas do alto. Busque as coisas do alto, como está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Permita que Deus te console. Permita que Ele traga a sua memória
promessa revelada na sua palavra que alimentou e alimenta a sua fé e que tem te dado uma viva esperança. Seja a área que você mais esteja sofrendo neste exato momento, que você não consegue ver uma definição de imediato, busque a palavra de Deus, deixa Deus ministrar a sua vida com a sua palavra, te consolando, te animando. Não viva uma desesperança. É hora de confiar em Deus. É hora de deixar Deus te instruir, te ensinar, te consolar e fazer que você siga em frente com Deus, porque Ele está sempre à nossa frente. Ele é o Deus de toda consolação, o Pai de misericórdia. Ele nos deu uma viva esperança pela graça e nós podemos desfrutar de tudo isso neste exato momento em nossas vidas. Em Romanos capítulo 15, Romanos 15, novamente, versículos 5 e 6, está escrito, versículos 5 e 6. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente, e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejamos juntos uma só voz, que dá glória ao Senhor. Porque Deus é o Pai de misericórdia, o Deus de toda consolação, mas também é o Deus da paciência. Ele nos ensina a sermos pacientes uns com os outros. Em cada situação que passamos, Ele nos ensina a ter paciência e esperar nele. Muitas vezes não queremos ser pacientes, não é verdade? Naturalmente somos impacientes. Queremos respostas imediatas. Queremos soluções que resolvem muitas coisas das nossas vidas de imediato. Somos impacientes, muitas vezes. Jó foi paciente. E nós sabemos o que aconteceu com Jó. Lembra? Deus restituiu a Jó tudo em dobro. A situação de Jó era muito dolorosa, mas ele foi paciente. Talvez você não tenha a paciência de Jó nessa noite. Talvez eu não tenha a paciência de Jó nessa noite. Mas necessitamos pedir a Deus, o Deus da paciência, nos ensinar a sermos pacientes. A sermos pacientes. E esperar no seu mover em nós e através de nós. Ele nos deu uma viva esperança, Ele é o Pai de toda consolação, Ele é o nosso Deus, o nosso Pai, nos amou e nos ama neste exato momento. Precisamos aprender a ser pacientes. Muitas vezes nós queremos agarrar o pescoço da pessoa e balançar, aprenda a ser paciente. Mas Deus não é assim. Ele nos conforta, nos consola, nos edifica, nos dá esperança para sermos pacientes. Tá bom. Salmo 119, versículo 49 e 50. Eu li esse versículo na semana passada, no domingo. Salmo 119, versículo 49 e 50 está escrito: lembra-te da promessa. Lembra do dia do devocional de hoje de manhã? Lembra-te da promessa que fizestes a teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Uau! Lembra-te da promessa que fizeste a teu servo, na qual me tens feito esperar. Nós, muitas vezes, não queremos esperar, porque somos impacientes. Somos impacientes, naturalmente.
e não queremos esperar. Queremos resposta imediata. Solução rápida. Mas o salmista falou, vivifica-me, Senhor. Me dá uma energia nova. Me dá uma esperança nova. Me consola por meio da sua palavra. Porque o Senhor me deu uma promessa e tem me feito o seu servo esperar que realize essa promessa. Então eu preciso de paciência para esperar. Nós precisamos ser pacientes. A palavra de Deus nos ensina, ela nos dá promessas que cumprem de imediato e outras que demoram um pouquinho para se cumprir. Mas Deus é fiel para cumpri-las uma por uma. A paciência é algo tão fundamental nas nossas vidas com Deus. Porque através da paciência gerada por uma confiança inabalável no nosso Senhor, nosso Deus, Pai do nosso Salvador Jesus Cristo, é que temos uma viva esperança para jamais desistir. E sim, sermos perseverantes, sabendo que aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Somos vivificados por meio da palavra de Deus. E isso nos consola, nos anima, nos fortifica e nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. Não é verdade? Mais que vencedores em Cristo Jesus. Vivifica, fala sobre reanimar em Cristo Jesus, que é a palavra viva, o verbo que se fez carne. Ela nos consola, porque, sabemos em quem nós temos crido e sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Conforme o seu poder que opera em nós, o Espírito Santo, que nos selou. Qual a promessa que Deus te deu? E parece que está demorando a cumprir. Eu tenho promessas que Deus me deu. E eu estou esperando cumprir. Nós estamos esperando cumprir. Não desista. Deus é poderoso para fazer acontecer. Ele não esqueceu de você e não esqueceu de mim. E nem tampouco desistiu do que nos prometeu. Devemos confiar nele e seguir em frente, pela graça. Porque ele nos dá paciência para esperar, porque ele é o Deus de paciência. Ele nos consola, porque ele é o Deus de toda consolação. E ele nos dá esperança por meio da sua palavra. Porque ele já consumou a obra no Calvário, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, e por causa do amor que ele nos amou com muitas misericórdias, ele nos deu uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Em Salmo 146, versículos 5 e 6, está escrito, Salmo 146, versículos 5 e 6, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, e que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Deus mantém para sempre a sua fidelidade. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó como seu Deus. E nós temos o Deus de Jacó, o Deus de Abraão e Isaac como nosso Deus. Aleluia? Aleluia. Em que ou em quem nós temos colocado nossa esperança nessa noite? É a pergunta para nossas vidas. A nossa esperança deve sempre estar no Senhor nosso Deus, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, que nos amou e nos ama e nos deu uma viva esperança pela graça. Pela graça.
Sejamos pacientes. Saibamos esperar inteiramente na graça de Deus que está sendo revelada em Cristo Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Está escrito: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Não sejamos precipitados, não percamos a esperança, não percamos a esperança. Não viva desequilibrados nas emoções. Cerca seu entendimento com a palavra de Deus. Ela que alimenta a nossa fé. Ela que cria estrutura para resistirmos às flechadas do inimigo de Efésios 6. Para nos jogar para baixo, para nos condenar, para falar que não vai dar certo. Nós precisamos cercar nossa mente, nosso entendimento com a palavra de Deus. Porque assim resistiremos o inimigo na fé, uma fé inabalável, e ele fugirá de nós, como está escrito em 1 Pedro 5, versículo 11 e 12. Sabe, amados irmãos, sejamos pacientes. Deus está nos consolando nessa noite. Ele vai fazer o que nos prometeu. Não perca a sua esperança. Ele tem um plano para nossas vidas. Ele disse em João 6:37, jamais te abandonarei. Ele falou em Mateus 28:20, eu estarei convosco até o final. E ele disse em João 10:26, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem-me. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém e nada neste mundo poderá nos tirar das mãos de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos vivifica, a palavra de Deus nos consola, nos ensina a confiar plenamente no Senhor nosso Deus. Por isso, Romanos 5, versículo 4, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Sejamos pacientes, consolados por meio da palavra de Deus, e tenhamos esperança. Porque Deus, no versículo 13, eu vou ler esse versículo 13 de Romanos 15, versículo 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, Deus é o Deus da paciência, versículo 5. No versículo 3, o Deus da esperança. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, o Deus de toda consolação. Este é o nosso Deus. Sejamos pacientes, consolados por meio da palavra de Deus e tenhamos esperança no Senhor. Porque Ele vai concluir a boa obra que iniciou em nossas vidas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Se você está nos assistindo nesse momento, ou durante a semana, ou à noite, e ainda sente um vazio no coração, não tem certeza da sua salvação, não deixe para amanhã. Hoje é o dia. Esse é o momento. Jesus te ama agora e eternamente. Ele pagou um preço pela sua vida, o sangue derramado na cruz do Calvário. João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53. Paulo falou em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você ainda não tem certeza da sua salvação, ore comigo agora. Onde você está? E como você está? Fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou no terceiro dia. Subiu aos céus e um dia muito em breve voltará para nos buscar.
Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal e confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. Entre no meu coração, me dê uma nova vida, uma nova esperança, um novo começo, Senhor. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez, com entendimento, a palavra de Deus fala que nova criatura é. As coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13, fala que você tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja aqui, seja pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram. Pastor, eu orei contigo, eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que você nunca perca a esperança, que você permita que a palavra de Deus te console e seja paciente, porque Deus está trabalhando na sua vida neste momento. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.